Descubra Bueno Brandão, muito além das cachoeiras. Vocês conhecem a história do Arraiá do Zé Bagunça? Nesse vídeo, vamos te contar um pouquinho de como começou e como vocês conhecem até hoje. Hoje temos a alegria de receber essas duas convidadas muito especiais, Lúcia e Regina, filhas do incrível Zé Bagunça, uma figura que marcou a história de Bueno Brandão com alegria, irreverência e tradição. Vamos conhecer um pouco mais sobre quem foi ele. Como surgiu a ideia da festa do Zé Bagunça na Rua Califórnia? Teve algum momento especial que deu origem a tudo? Então, a festa começou quando o padre Adilson pediu para fazer 3 festas. Uma é lá no antigo, na Rua da Saúde, lá, no antigo laticínio, a outra foi em frente do ginásio e a outra foi aqui. Aí, a partir daí, que foi em 1982, que foi feito, e a gente saiu pedindo prenda, tudo, aí para os outros anos, a minha mãe fez uma promessa a São Gonçalo e ela conseguiu realizar a promessa que ela fez. Então, devido a isso, a graça, ela recebeu a graça. E devido a isso, continuou a festa em homenagem a São Gonçalo. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito seja o fruto do vosso ventre, Jesus. Estamos aqui hoje com o nosso excelentíssimo prefeito de Bueno Brandão, Juninho Cavini, e vamos fazer algumas perguntas sobre o evento Arraiá do Zé Bagunça, um evento tão famoso aqui na nossa cidade. Prefeito, o senhor se lembra de como era o Arraiá do Zé Bagunça na sua infância? Conta pra gente um pouco dessa lembrança e como foi ver essa festa crescer e virar esse evento que hoje toma conta da Praça Virgílio Melo de Franco. Lembro sim, lembro que na minha infância e também uma parte da minha adolescência, inclusive eu morava naquela época numa rua muito próxima aqui, a Rua Califórnia, onde acontecia a festa, que hoje é chamada de festa o Arraiá do Zé Bagunça, e que o seu José Coutinho dos Santos Júnior, ali conhecido como Zé Bagunça, promovia aquela festa ali para todas as pessoas, tudo de graça, acho que também com a ajuda assim de alguns da comunidade, mas era uma festa muito bacana que chamava muita atenção ali da várzea ali, como a gente chamava também a região ali, e que realmente chamava a atenção da população da época, da cidade na época, e uma festa que depois veio a ser aí, vamos dizer assim, municipalizada, encampada pela prefeitura, foi levado para a Praça da Matriz até pelo seu Lázaro Borges Lima. O senhor Lázaro Borges Lima, um grande amigo e secretário da época, que teve essa brilhante ideia juntamente com a sua equipe de turismo da época, da Prefeitura Municipal, que levaram essa festa para a praça e hoje se tornou o grande sucesso que ela é aí, atraindo turistas e trazendo aí grande movimentação para a nossa cidade. O senhor é conhecido como fundador da LVL Mob, mas muita gente não sabe ou não se lembra que o senhor era secretário de turismo aqui de Bueno Brandão. Você foi a pessoa que teve a brilhante ideia de resgatar a festa do Zé Bagunça, criando o Arraiá do Zé Bagunça, como conhecemos hoje. Como surgiu essa ideia? Bom, na verdade, hoje eu sou conhecido como Lázaro da Caixa, eu fui gerente da Minas Caixa, hoje já faz 34 anos que a Caixa fechou. E em 2001, o então prefeito Antônio Pereira dos Santos, município Antônio Xavier, me convidou para ser secretário de turismo. E na época era Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer. Uma das exigências que eu fiz para ele para a gente criar uma festa junina, porque na verdade era tradição na nossa cidade e não existia mais. Antes nós tínhamos a festa do João Baganha, a festa da Bagunça, do Prévio e outras, e não existia mais. Simplesmente o Antônio aceitou e a gente, daí fomos pensar um nome. E tivemos uma ideia que o Arraiá do Zé Bagunça, eu acho um nome muito sugestivo. E já fazia 6 anos que ele não existia mais a festa. O que eu fiz? Fui lá, conversei com ele, expliquei para ele, eu utilizar um pouquinho o Zé Bagunça. A primeira vez ele não aceitou. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, passou uns 3 dias, eu voltei lá, conversei com ele, expliquei qual era o objetivo, ele aceitou. Mas eu jamais pensava que a festa ia ganhar a proporção que ganhou hoje.
que a primeira festa a gente fez, era um palquinho bem pequenininho, que era da Renovação Carismática, mas como nós tínhamos o objetivo de resgatar tradições, nós tínhamos fogueira, pau de selo, os jogos de pescaria, o joguinho do coelho, jogo de argola. Então o objetivo era resgatar as tradições. O mastro, os 3 santos, e a barraca era feita pelas entidades que participavam, que na época nós começamos com 8 entidades, e cada um tinha a sua função. Montar a barraca ficou por conta dos Unidos da Saudade. Era feito de madeira, que a gente ia no mato cortar madeira, bambu, coberto de lona preta, fazia um fogão de lenha dentro da barraca, e pode ser, vou ficar por conta da Escola de Samba da Vargem Grande, as bandeirinhas, cada entidade ficava responsável por uma coisa. E realmente a primeira festa foi um sucesso. Era 3 dias, sexta, sábado e domingo. Em 2003, eu consegui que a EPTV viesse fazer uma reportagem aqui. E essa reportagem, ele só poderia vir na quinta-feira. Esse aumentou mais um dia. E outra coisa, que era bem coisa típica de festa junina mesmo, que inclusive as músicas, os CDs, eu comprava os CDs, entregava na mão do turno, o que era para ele tocar. E as atrações também era só música de festa junina e forró. E nós tivemos muito sucesso, eu tinha a atração Canela de Ema, Pólio Furado, o Trem Virgolino, e um dos maiores sucessos na época, porque a gente trouxe também em 2002, 2003, foi a Orquestra Minas e Serenata. Foi um dos maiores sucessos. E realmente eu jamais pensava que a festa ia ganhar essa proporção que teve. Por que disso? As quadrilhas. O Zé Bagunça chegou a ter 2 quadrilhas. Tinha a que tem até hoje, a original do Zé Bagunça, e tinha mais uma que o neto dele criou. Tinha a escola de Ponte Nova, tinha quadrilha, Cafundó, e tinha outras quadrilhas aqui na cidade. Quadrilha de melhor idade aqui em Bueno Brandão, que dava show. Tinha uma quadrilha de socorro de melhor idade, que fazia questão de vir todo ano. Eles com folia de reis, de Monte Sião, de socorro, então foi congada. Então era isso aí, foi muito, muito bom. Valeu! Estamos aqui hoje com o Júnior Basílio, arquiteto urbanista da nossa cidade de Bueno Brandão e, na época do início da festa, assessor da Secretaria de Turismo. Júnior, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? O maior desafio da época por tudo que é novo, né? Ainda a princípio pode soar como uma incerteza, né? Então, quando nós propusemos de trazer a festa, que acontecia lá na Várzea, né, em frente à casa do seu Zé Bagunça, e propor essa festa na praça, era algo novo. E tudo que é novo, a princípio, se vê com incerteza. Eu não sabia se ia dar certo ou não, né? Mas, então acho que o maior desafio era sanar essas lacunas e ao mesmo tempo, propor nunca deixar de deixar o caráter da festa, o caráter popular, o caráter regionalista, o caráter assistencialista, porque ela surge de uma festa que era tudo doado, era tudo de graça, então nós pegamos esse caráter assistencialista e transformamos para as entidades assistenciais o recurso, então, e o recurso e também o desafio financeiro, porque tudo que é novo, ainda ninguém acreditava, então também tinha, para se fazer uma festa, necessário recurso. Então acho que esses foram os maiores desafios de quando trouxemos essa festa para a praça. A festa continua viva até hoje e é considerada uma das principais celebrações da cidade. Como é para vocês essa tradição sendo mantida com tanto amor e carinho? Nós é uma alegria muito grande, né? Manter vivo o nome do pai, ele que era uma figura assim bem querida na cidade. Tinha muitas amizades e o povo, né, vinha pedindo para ele todo ano, vamos fazer a festa, Zé.
E manter isto vivo, manter a memória dele, né? A questão da promessa que a mãe fez, e até hoje a gente vê as pessoas com tanta fé em São Gonçalo, que eles vêm aqui dançar, trazem fitinhas que eles amarraram na perna, que tem ali no oratorinho do São Gonçalo. É uma honra, né, saber que hoje tem essa grandiosidade o nome dele como patrimônio histórico e imaterial do estado de Minas Gerais. Para nós é muito importante e, como se diz, é uma honra mesmo. Porque quando começou a festa lá em cima, o povo não acreditava que ia dar certo. Tanto que a primeira festa foi bem simples, foi feito o palco com bambu, coberto com lona, e as entidades na época, eles não acreditavam que a festa ia para frente. E olha para vocês verem, uma festa que foi pequena, aqui na rua, que com o tempo foi aumentando, e olha que grandiosidade que está lá na praça. Então, para a gente é uma honra e é muito importante saber que o nome dele está sendo levado Brasil afora, né? E hoje, como prefeito, como o senhor vê a importância do Arraiá para o desenvolvimento da cidade? E o que o senhor acha que essa festa traz de bom para Bueno Brandão? Na verdade, o Arraiá do Zé Bagunça hoje ela é considerada aí um dos maiores eventos da cidade de Bueno Brandão, juntamente com o Carnaval, né? O Arraiá realmente ele tem a capacidade de fazer uma mobilização aí de visitantes, de turistas, né? Que hoje é muito importante, eu digo, aí para a nossa economia turística, né? Na verdade, a gente sabe que o turismo é muito mais que uma atividade apenas de passeio, mas ela é uma atividade econômica. E o Arraiá realmente faz parte desse processo, desse crescimento que o nosso turismo está tendo aí com bons eventos, né? O turismo, além das belezas naturais, de tudo aquilo que o Bueno Brandão já oferece, né? O evento ele tem essa capacidade de trazer o turista, né? Trazer o nosso visitante para estar aqui na nossa cidade, conhecendo um pouco mais a nossa cultura e realmente fomentando a economia do município. Muito obrigada aí pelas informações, foi um prazer a gente poder contar com você nesse... Imagina, eu que agradeço e deixo aqui o convite a todos que nos estão vendo a vir conhecer o Arraiá do Zé Bagunça e tantas outras belezas que Bueno Brandão possui. Hoje, vendo o Arraiá do Zé Bagunça se consolidar como uma das festas mais aguardadas do calendário local, qual é o sentimento que fica para o senhor como idealizador dessa retomada? Bom, para mim, primeira coisa, tem que agradecer muito meus amigos que me ajudaram, que na época nós tínhamos uma ONG, da ONG Campo Místico, que a gente pegava junto, e os parceiros, as entidades. Então, eu tenho muito a agradecer esse pessoal, agradecer o prefeito que me deu essa oportunidade de fazer essa festa e saber que uma festa com essa proporção tem o meu dedinho ali que a gente estava. Só aconteceu porque a gente teve essa ideia. Muito obrigada, seu Lato, pelas informações, né, pelo seu relato de como aconteceu e como o senhor é grato, né, por tudo. E a gente é muito grato, né, por tudo que aconteceu, que o senhor fez pela gente, né, juntamente com o Zé Bagunça. Muito obrigada. Eu agradeço, estou sempre à disposição. E para fechar, se você pudesse deixar uma mensagem para quem hoje continua organizando o Arraiá, qual seria? Olha, o Arraiá, como o próprio nome dele diz, é Arraiá do Zé Bagunça. Para mim, a palavra bagunça me soa uma pluralidade de coisas. E essas coisas podem e devem ser pautadas na cultura regional, na cultura local. Então, seja quem for daqui para frente levar esse Arraiá para frente, deve ser levado, que nunca esqueça do seu caráter cultural, né? E de colocar essa cultura local no palco e mostrar, porque isso foi e é a nossa identidade e é isso que a gente tem que estar sempre buscando e nunca perder. Então é isso. Júnior, muito obrigada aí pelas palavras. Obrigado a vocês. Muito obrigada, gente, por contar um pouquinho da história do pai de vocês pra gente. E é um prazer poder ouvir isso e saber mais dessa história tão linda. Nós é que agradecemos o privilégio de contar, né, mais um pouquinho dessa história do nosso pai, que tá aí, já tive várias entrevistas com ele, em TVs, na Globo Rural, tem uma entrevista com ele no aniversário de 25 anos da Globo Rural, vieram fazer uma entrevista com ele aqui, então quem tiver a oportunidade de ver, né, na internet. Então é isso, muito obrigada
por nos deixar contar um pouquinho dessa história. Então, eu também agradeço, né, que é um prazer a gente poder falar um pouquinho sobre ele, né? E só completando, ele participou de várias coisas. Tem a Terra de Minas, fez um programa sobre ele, né? Que ele também é um cacheiro viajante, né? E na época eles fizeram uma reportagem sobre o cacheiro viajante. E ele também, né, tendo outro nome, é um cacheiro viajante, pelo fato dele vender mercadoria para todo lugar, né? A festa aqui era muito gostosa, né? Tudo era doado, dado, não era nada comprado, cobrado. Todo mundo ajudava, as vizinhanças, né? Fazia broa, biscoito, quentão. Então era muito divertido. A gente dançava quadrilha, brincava, fazia as bandeirinhas. Bandeirinha era feita com cola de polvilho, com revista. Então era muito divertido. No dia, né, dos enfeites, pegava bambu, fazia os arcos de bambu, impedia a rua. E tudo quem fazia era todo mundo aqui da rua mesmo, né? E tinha ajuda de outras pessoas, como as grandes famílias ajudavam nessa festa, como a família dos Batista, a turma da ex-Minas Caixa, que tem o Lázaro, né, que ajudou muito, Rita do Nico. Meu pai sempre pediu auditório para eles, pediu auditório para tudo quando é lugar para onde ele ia. Então, a partir daí, além de pedir, ele convidava também as pessoas para vir na festa. E essa festa foi crescendo com o tempo. Então, é um prazer e a gente aqui agradece vocês. Eu gostaria de convidar, né, que as pessoas falam, muitas pessoas falam que não sabem que se reza o terço, aliás, canta, né, o terço cantado, sai daqui de frente de casa, na sexta-feira, e que começa aqui, que daí a gente sobe em procissão com o Andor do Santo, o quadro do Santo, o Andor de São Gonçalo, o pessoal da PAI participa também, e aí lá na praça, que termina de cantar o terço, dança o São Gonçalo e começa a parte social, né, que são os shows. Eu gostaria de convidar todos para vir aqui, dia 4 de julho, na sexta-feira, cantar o terço com a gente. E manter a tradição é muito importante, né, para que o Bueno Brandão seja lembrado sempre de como eram as festas de antigamente. E depois de vocês conhecerem um pouco sobre essa história, cheio de amor e tradição, de 4 a 6 de julho, vem festar com a gente!